Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje nós vamos reagir a dois vídeos de Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen. Vamos dar uma. Eu resolvi trazer Jujutsu Kaisen para dar meio que uma mudada um pouco, né? Não ficar só em Lord of the Mysteries. Apesar de que eu vou continuar lançando vídeos, eu vou começar a pegar alguns dos animes que eu gosto e trazer aqui aos poucos, né? Até pra gente trocar uma ideia. Pra mim, Jujutsu, dos últimos animes que saíram, foi um dos melhores. Foi um que mais me interessou. Eu peguei todo o lançamento de Jujutsu, né? Eu assisti a primeira temporada. Acho que. Não sei se já tinha acabado, né? Mas eu acho que eu assisti até o final, em lançamento. E assim que terminou, eu vi vazado alguma coisa sobre o Toji. E o Toji não tinha sido apresentado ainda no anime. E a partir daí, eu fui pro mangá. E aí eu comecei a ler o mangá, fui chegando nas partes dos semanais e viciei, velho. Não consegui mais parar. Então eu acompanhei o mangá inteiro semanalmente. Eu peguei o hype inteiro de Shibuya, o hype inteiro do jogo do abate, o hype inteiro do final do jogo do abate, onde o Sukuna pegava o corpo do Megumi, e peguei também semanalmente, tá? Esperando a semana toda, trocando ideia com a galera. Foi uma época muito da hora, sabe? Então eu tenho um sentimento muito bom, assim, do anime. E uma nostalgia, digamos assim, por mais que seja recente, né? Maior até do que a obra, porque se a gente for botar na ponta do lápis, a gente sabe que, apesar de ter se tornado um clássico dos novos animes, não é um anime tipo nota 10, assim. Você não consegue colocar junto com, por exemplo, Hunter x Hunter. Não equipara, sabe? Não é a mesma coisa. Mas. Você não pode colocar com One Piece, eu posso dar vários outros exemplos, né? One Piece vale lembrar que eu não assisti todo, não. Eu parei em Marineford. Né? Tenho que voltar a assistir em algum momento. É... Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que o anime ele parou o mundo dos animes, né? O Jujutsu Kaisen conseguiu fazer uma coisa que o foco era total nele. E a gente tinha uma expectativa muito grande. Eu acabei acompanhando do início ao fim, vi a luta do mais forte. Particularmente, eu sempre fui do time do Sukuna. Eu torcia pelo Sukuna, então o primeiro lá, o momento lá quando o Sukuna corta a garganta do Gojo e termina o capítulo do mangá, assim, eu fiquei uma semana enchendo o saco de todo mundo, né? Eu digitava, falava uma parada e tal. Aí na semana que vem o Gojo só faz assim, tipo, e acaba curando, né? E aí continua a porradaria. Aí tem uns episódios que o Gojo desce o cacete no Sukuna. E aí você tinha que ficar escutando, que os caras chamavam de Subusha, não sei o que, não sei o que. Cara, época de fórum, os comentários dos sites lá onde a gente onde a gente lia os mangás. Cara, foi uma época muito boa, então me traz boas lembranças. Eu vou tentar fazer um 2 e 1, tá? Eu peguei um edit que conta um pouco da história, a solidão do segundo mais forte, né? Que não é mais forte. E. Tinha Sukuna, né, pô? E aqui eu trouxe essa música aqui, Satoru Gojo, o mais forte, por Anihab, beleza? Vamos começar com Vamos começar com a Edith, eu acho, né? Que daí a gente consegue trazer um pouco mais da história e tal, e depois a gente dá uma quebrada com a música, tá? Eu não lembro se eu já escutei essa música, provavelmente eu já escutei, mas, tipo, é uma música de 2 anos atrás, tá? Eu não vou lembrar, assim, muita coisa. Então, vamos aproveitar, né? Vamos curtir um pouco o momento aí, tá? 3, 2, 1, play. Deixa eu voltar. Satoru Gojo? Sim. A criança que nasceu no clã Gojo com o Rikugan. É um moleque? O total da recompensa pela cabeça dele já passou dos 100 milhões. Caralho. Não olha pra mim, fraco. A 100 milhões de ienes, né? Que é a mesma coisa que R$ 1.000, sei lá, R$ 100. Pode. Ficar protegendo os mais fracos dá uma canseira. Fala sério. Sobrevivência do mais fraco. É assim que a sociedade deve ser. Ela deveria ajudar os fracos e desencorajar os fortes. Ouça, Satoru. Os feiticeiros existem para proteger os não feiticeiros. Seu argumento é esse? Odeio conclusões certinhas. O problema é que impor que a gente tenha responsabilidade pela nossa força, esse tipo de coisa é o que gente fraca faz.
Quando Satoru Gojo nasceu, o equilíbrio do mundo foi alterado. As maldições vinham ficando mais fortes. E naquele instante, eu entendi exatamente o motivo. Era por causa dele, do Satoru Gojo. Ele era provavelmente o feiticeiro mais poderoso da atualidade. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou você é Satoru Gojo porque é o mais forte? Não existe humano capaz. Que frase, né? Que frase do Geto. O Geto, que inclusive, na minha opinião, é o personagem da primeira e segunda temporada, a gente vai contando assim, o personagem mais complexo que a gente vai ver, né? Porque ele dá um baile no Sukuna, dá um baile no próprio Gojo, né? Com a visão de mundo dele mudando, né? Que ele é um cara que se importa demais, e aí chega um ponto que, por ele se importar demais, ele muda de lado, né? Por ver os amigos dele morrerem, para ajudar pessoas que nem todas eram umas filhas da puta, né? Isso era uma situação que ele viu pessoas rindo e a Rika morta, né? A Rika não, a Rico, né? Que é a menina lá que seria a portadora de plasma, que fala. Ela seria o corpo que seria usado pelo Tengen. Basicamente é isso. E aí ela seria meio que um sacrifício, eles tentaram ajudar ela até o fim, e no final ela acaba morta, né? Isso no arco do passado, lá do Satoru Gojo. E nisso aí a gente aprende a ver que existem pessoas que não estão nem aí, tá ligado? Pra morte deles. A vida deles valia nada. E aí chega nesse ponto que o Geto começa a olhar pro lado e falar, pô, por quem eu tô lutando? Pra que eu tô lutando pra essas pessoas? O que que eu ganho com isso? Ele só conseguia ter a visão de amigos mortos, que aquele não era o primeiro, né? E provavelmente não seria o último. Então, pô, e eles são a causa, né? Porque a causa das maldições são os humanos não conseguem controlar a própria energia amaldiçoada. E quando eles morrem ou passam por traumas ou situações difíceis, eles acabam gerando maldições. E essas maldições voltam e acabam atacando novos humanos e viram um ciclo. Os próprios feiticeiros Jujutsu não têm isso porque eles controlam a própria energia. A menos que eles sejam mortos de uma forma que não seja numa briga de Jujutsu, né? Pode ser que eles se tornem um espírito vingativo, tal, beleza. Mas normalmente vai ser tomado medidas apropriadas, né? É mais difícil acontecer. Se todo mundo controlasse sua energia, não existiria mais as maldições, né? Então ele chega na melhor solução. Que é matar todos os humanos, né? Que não seria a melhor solução, mas é uma solução também, apesar de fria, uma solução pensando nos seus, né? Pensando na sua própria raça. Tem uma certa similaridade com X-Men, né? Que a raça humana afeta muito mais os mutantes do que os mutantes afetam a raça humana. É uma briga de duas classes, porque uma tem poder, mas é em número menor, e a outra não tem poder, mas é em número maior, né? E acabam que elas não conseguem coexistir 100%. Então sempre vai ter aquela quebra de elos. Eles trabalharam muito bem com isso, né? Apesar de não ser tão bizarro quanto é em X-Men, porque aqui os humanos normais não sabem sobre os Jujutsu, né? Graças àquelas cortinas de fumaça, aquelas barreiras que eles fazem, que o Tengen faz. Por isso que o Tengen é tão necessário nessa sociedade ali, né? Porque é ele que molda toda essas barreiras, esses teletransportes que eles vão de um lugar para o outro lá, a maneira com que essa parte mágica, né? Essa parte de feitiços se mantém oculta. É tudo graças ao Tengen, né? E depois que o Tengen se vai, né, no final, eu não sei como é que fica. Eu não lembro muito bem como é que fica essa situação, porque a gente já tá numa guerra contra o Sukuna, e é uma situação que já estão indo pro tudo, né? E já foi revelado que existem maldições para as pessoas já sabem, né? Já descobriram com a situação que não é nem o Geto, né? É o Kenjaku, né? Na situação que o Kenjaku torna. Mas é bem legal, cara. É uma pena eles terem destruído o anime, porque o Jujutsu Kaisen Shippuden, né? Que os caras colocaram um alien no bagulho. Pô, aí é estragar de vez, né? Não fizesse aquela porra em vez de fazer desse jeito. Enfim, eu não cheguei nem a assistir essa nova temporada aí. Não quero nem saber do módulo. Eu vi um pouco por cima e não é minha praia. Não é o que eu desejava, né? Enfim, deixa só eu dar play aqui.
Capaz de voltar. impedir a colisão dos pássaros. A única exceção à regra é Satoru Gojo. Feitiço de projeção. O encantamento de Naobito Zenin. Ele conseguiu se tornar o feiticeiro mais rápido. Isso virou meme, com né? exceção, é claro, de Com Satoru exceção Gojo. de Satoru Eu Gojo. só estou seguro agora porque usei a amplificação de domínio para me proteger. E ele só está usando artes marciais e manipulação básica de energia amaldiçoada. Satoru Gojo, existe alguma coisa que você não seja capaz de fazer? Esse é o Jujutsu infinito que o Geto mencionou. Ele interfere no nível dos átomos, controlando o espaço-tempo através de uma manipulação precisa de energia amaldiçoada. E o que torna isso possível é o poder desses olhos. Uma vez eu visitei um moleque que tinha os 6 olhos, o tal do Rikugan, só pra ver qual era a dele. Antes daquele dia, ninguém tinha percebido a minha presença. Aquela foi a primeira vez. O bom de ter um feitiço passado por gerações é ter um manual de instruções. O ruim é que os detalhes do feitiço vazam muito fácil. Selamento completo. Se ele foi selado de verdade, então é o fim. Para nós e para todos do país. Itadori, tenho uma boa notícia. Ah, é? O inimigo no quinto subsolo não consegue tirar o Gojo de onde o selou. Por quê? Porque ele é Satoru Gojo. Pode crer. O Sensei Gojo foi selado. Foram vocês que saíram gritando pra todo Eles são mundo burros ouvir. também, né? É por isso que estamos nos divertindo. Se Gojo ainda estivesse na ativa, estaríamos em casa dormindo. Mas que tolice trazer alguém aqui. E pensar que um cara tão forte, tão descontrolado, ele mantinha a ordem no mundo simplesmente por presença, né? Ele não ia lá cobrar ordem. A ordem era feita porque você era obrigado a se submeter a um poder maior, né? E isso é uma parada legal de se notar. Eles conseguiram passar isso muito bem no anime. Estamos em casa dormindo. Mas que tolice trazer alguém aqui. Vai te prejudicar. Que isso, não precisa se preocupar. Afinal de contas, você é fraco. Você perde? Não viaja. Satoru Gojo é diferente do Yuji Itadori. Eu sei porque ele consegue pensar com frieza. Deve aceitar que vai ter que fazer Ele tentando sacrifícios pisar na e cabeça da tentar mulher. nos exorcizar de uma vez por todas. O que você precisa realmente fazer agora é usar seu Moriokusho para matar a nós e todas as pessoas aqui. Mas você é incapaz disso. Pois os sacrifícios que aceita fazer são das pessoas mortas por espíritos amaldiçoados. Não das pessoas mortas por Satoru Gojo. Não é? Ai, caramba. Expansão de domínio. Aí ele farmou a aura, tá? Moriokusho. Após a dissipação de seu domínio, o feiticeiro mais poderoso da era contemporânea havia massacrado todos os quase 1000 humanos transfigurados. Aqui ele mostra que ele é um personagem do bem, um personagem que tá do lado certo, mas que ele sabe pesar as consequências das coisas, né, das suas ações. Se ele sabe que as pessoas estão destinadas a morrer, mesmo que ele não faça nada, então por que não colocá-las em risco, em uma situação de um risco controlado, né, que ele faz por 0,2 segundos, assim, a expansão dele já retrai, né, para poder meio que dar uma travada mental em todo mundo ali. Então as pessoas passam, algumas talvez chegaram ao ponto de morrer, né, não sei se morre, é dito que todo mundo no final se recupera, né, eu acho que seria mais legal se ele tivesse matado alguém por acidente, para mostrar o quão bizarro é o poder dele. Mas é para não tirar aquele lado de bondade, né, do personagem, assim. Enfim, mas ele fez algo impensável para os outros, né? O Diogo não esperava isso dele nunca. Só que o Geto sabia que ele seria capaz de fazer isso caso ele tivesse se encurralado, né? O Geto sempre foi mais inteligente, né? E conhecia por serem melhores amigos nesse momento. Nesse momento aí, já é o Kenjaku, né? Não é o Geto, né? O Kenjaku tá no corpo do Geto, mas ele tem as informações do próprio Geto. Soltos no quinto subsolo, no intervalo de 299 segundos. Esse é o feiticeiro Jujutsu mais poderoso? Ele tá em outro nível. É como se fosse um deus. Sabe o Satoru Gojo? Então, eu matei ele. E cai, tomou um pau. Fala aí, há quanto tempo? Sério isso? Reversão de feitiço. Certa resposta.
E pensar que se ele tivesse usado a faquinha certa, a gente não tinha nem visto o Gojo Sukuna, tá? O Gold tava aí, ó. Porra, vou te falar, o Toji fez a boa, hein? Posta! Quando você varou meu pescoço, eu desisti de contra-atacar e me concentrei totalmente na reversão de feitiço. Mas à beira da morte, eu entendi a essência da energia amaldiçoada. Você perdeu porque não me degolou quando teve a chance e não usou a ferramenta amaldiçoada para perfurar minha cabeça. Lapso e reversão. Juntando as duas expressões ilimitadas, é possível criar e empurrar uma massa imaginária. Vazio. Roxo. Quer dizer alguma coisa antes de morrer? Que golpe foda é, né? O vazio. Nadinha. Eu decido a minha vida. O que me resta é dar o meu melhor e fazer o que eu puder. Eu confiei em você. Confiei que alguém com tantos princípios não mataria jovens feiticeiros sem motivo. Então, quais suas últimas palavras? Quiser me matar, vai logo. Isso faria alguma diferença? Sensei, eu sou forte, não sou? Chega a ser arrogante. É triste essa cena. Mas aparentemente isso não é suficiente. Eu só consigo salvar quem já tá pronto para ser salvo pelos outros. Opa, eu ia pausar e sem querer comecei de novo. Cara, é triste ver essa situação dele, né? Porque ele tem muito poder e não. Ele percebe nesse ponto aí que só poder não é o suficiente. E é a partir daí que ele toma a decisão de treinar a próxima geração, né? E é uma quebra da mentalidade dele de que tudo ele vai fazer sozinho, ele resolve tudo sozinho. Essa cena do Geto aí ajudou muito ele a evoluir como personagem. E ver no final que ele ainda assim confiava no Geto, que o Geto não matou ninguém do feiticeiros assim, feiticeiros Jujutsu, ele não matou ninguém, né? Ele podia ter matado a Maki, ele poderia ter matado o Panda, por mais que ele falasse são fracos, são isso, aquilo, ele ainda tinha dentro dele o propósito de lutar pelos próprios feiticeiros, né? E, cara, incrível, né? Tipo, é um personagem muito bem escrito. Eu, na minha opinião, o Geto melhor do que o Gojo, né? Nesse sentido, assim. Enfim, vamos pra segunda música, sem enrolação. Vamos ver como é que ficou essa aqui. 3, 2, 1, play. Cadeira, vocês não se tocam, será que são burros? Primeiro peraí. trouxe a gangue Cara, chamada Shibuya. Começou sem querer aqui, deixa eu ver. Tava no 3 segundos. Chamada em Shibuya pra resolver um caso, olha quem tá aqui, trouxe a gangue junto. Eu tô com pressa, tá de brincadeira, vocês não se tocam, será parece que o cara são vindo burros? televisão. Primeiro você vai morrer esmagada, presa nos destroços. Agora que o peso morto já tá fora, fala pra mim, quem é? Esse é seu plano, que bota refém pra não fazer expansão. Lembrei que o motivo de morrerem hoje é pelo cabeça de vulcão. Esqueceram com quem tô lidando. Espera, Gojo, foi você que disse pra eu não fugir. Muito bravo. É a mesma voz, o mesmo rosto. Mas sei que não é tu. Não devia ter topado nesse corpo. Eu vou ser selado, não tô revoltado, mas acho que tá na hora de você cortar. Geto, fala sério, você tá de brincadeira. Por quanto tempo pretende deixar ele te controlar? Toma cuidado, recomendo que segure com os dois braços, até porque agora o combo tá pesado. Comece a rezar, os últimos sairei. E acredite, vou fazer questão de lembrar da cara feia de cada um de vocês. Quando perguntarem quem é o feiticeiro mais forte, fala que é Satoru Gojo. Não é. Satoru Gojo. O mais forte, mais arrogante, é claro que eu sou. Eu sou, quem sou? O feiticeiro mais foda do mundo. Satoru Gojo. Com os olhos vendados, eu vejo a imensidão. Para o beat e fala porque eu sou debochado. Porque o seu plano é uma constelação. Por isso eu sou, quem sou? Eu sou o feiticeiro mais foda do mundo. Satoru Gojo. Eu saí como eu... Cara, eu lembro até hoje dessa cena, velho. Até hoje, tipo, do mangá, a hora que os dois se encontram. Que ele vai matar, ele vai nem estar kill no Kenjaku, basicamente, né? Porque ele sai dali puto, né? Da explosão que deu dentro do cubo mágico, a hora que ele sai, que ele sai com toda aquela pressão do mar onde o cubo foi enterrado, né? E ele chega com a roupa toda rasgada lá, todo tipo, estralando, tá ligado? De raiva de toda a explosão que aconteceu com ele. E aí ele vai atacar e aparece o
o Sukuna. O Sukuna com 15 dedos ali naquele momento, eu acho que ele não peitava o Gojo. Se o Gojo tivesse continuado naquela luta ali, ele tinha mais chance de vencer do que no final. Porque com os 19 dedos, o Sukuna já é bizarro, né, cara? E depois ele ainda teve a chance de encontrar o dedo. Eu não lembro se nessa situação aí, ele já tem aquele. Ele já lutou com a. Pô, como é que é o nome da mulher, cara? Não é a Uraumi. Uraumi é a serva dele. Como é que é o nome da mulher? Me fugiu o nome. Tá, enfim, a mulher que gosta dele lá, que ele tem uma luta final com ela. E no final ela dá um presente pra ele depois que ela morre, né? Se eu lembrar o nome eu falo aqui, mas se não vocês sabem quem é. Quem assistiu sabe, né? Quem que ela é. Prometi, e aí, você morre aqui com suas últimas palavras. Calma, espera um instante. Como eu não te vejo há muito tempo, você mudou bastante. O cara que fugiu do Itadori com rabinho, muitas putas tá se achando fedão. Tá inflando bem, dizendo vou te matar. Fala sério, soco na baixa bola, eu acho que não. 24 de dezembro, que a gente se enfrentar. Primeiro que o dia que o gueto veio a morrer. Você acha mesmo que tem alguma chance? Eu tenho certeza, eu vou vencer. Vazio roxo, vê se muda esse semblante. É tu que tá na minha era, você que é o desafiante. O maior feiticeiro da história control, o maior feiticeiro da era moderna. Olha só o estrago que a gente causou, vai ser culpa sua, então não exagera. Noção de domínio, eu tô perdido. Desvantagem da batalha, que colou comigo, tá pedindo. Toma um vermelho na cara. Moleque maldito, cara que canseira, vai explodir de novo. Pode ter certeza, a segunda vez ainda não deu certo, vamos pra terceira. Vamos pra terceira, expansão, compressão. Isso só pode ser brincadeira. O próximo de segundo já foi o suficiente pra minha expansão de domínio prevalecer nossa mente. Não miro no coração, mas pelo visto você já entende que se não chama numa haragaba, venha passar. Você fala muita merda, também tá passando mal. Vê se pega a referência, segura esse ponta reizinho. Já que meus alunos estão me assistindo, eu vou me exibir. Esfregando sua cara no assalto. Eu vou tirar esse sorriso de você. Tá falando desse lindo sorriso aqui. Chama seu papai para te defender. Nesse momento que tô perto da morte. Lembro que o solitário é esse caminho. Porque não importa, os companheiros cedeiam. Nós sempre morremos sozinhos. Foda, mano. Esplêndido Satoru Gojo, mas no fim eu que vim a vencer. Eu juro olhando pro seu corpo, eu nunca irei te esquecer. Quando perguntarem quem é o feiticeiro mais forte, fala Sukuna. Satoru Gojo, Satoru Gojo. O mais forte, mais arrogante, é claro que eu sou. Quem sou? O feiticeiro mais foda do mundo, Satoru Gojo. Com os olhos vendados, eu vejo aí nesse irmão. Para o beat e fala porque eu sou debochado. Porque o seu pau é uma constelação. Por isso eu sou. Quem sou? Eu sou o feiticeiro mais foda do mundo, Satoru Gojo. Deixa eu pausar aqui que eu acho que finalizou, né? Ele vai continuar naquela parte ali do RT. Enfim. Gostei muito da música. Eu acredito que eu já tenha escutado essa música, só que faz muito tempo, tá? Conforme foi passando, eu fui relembrando coisas da batalha, porque eu assisti, acompanhei na época. E... Cara, o personagem é muito interessante, né? Eu acho que o final da luta deveria ter sido um pouco melhor escrito. Era óbvio pra todo mundo que o Sukuna era mais forte e que o Sukuna ia vencer, porque o protagonista não é o Gojo. Todo anime que tem um protagonista foda desses aí, que tem um protagonista, tem sei lá, um sensei que é foda, tem alguém que é muito, você tem que achar alguma forma de tirar ele. Em Bleach foi assim com Yamamoto. Deixa eu pensar outro exemplo assim de um cara muito absurdo. Deixa eu ver. Ou você vai conseguir, ou você vai cortar ele, tá certo? Ou você vai ter que achar uma forma de, tipo, prender a pessoa, tirar a pessoa de perto pra dar espaço pros protagonistas. Porque senão não tem anime, tá ligado? Ninguém quer ver, tipo, o cara vencer e o Itadori ficar pra trás. Óbvio que foi criado, isso é uma coisa que foi muito bem feito. Eu acho que nunca teve um anime que fez algo tão bem quanto isso, quanto o Jujutsu, que é criar duas rivalidades desde o início. E não envolvendo o protagonista. O protagonista, ele tá ali pra fazer a engrenagem funcionar, mas ele, se tirar o Itadori, ainda assim funciona, sabe? Se o Itadori meio que não participar das partes relevantes, assim. Então, tanto que essa luta aí foi a luta final, basicamente, né?
Só que eu acho que o final da luta não ficou poeticamente correto, porque, assim, ó, todos os caras que morreram pro Sukuna nesse estilo aí, tiveram aquela cena em branco, eles vendo o futuro, ou eles falando, eles lembrando da vida, não vendo o futuro, né? Eles lembrando do passado, do que aconteceu na vida e tal, e tendo aquela última conversa, que é uma conversa meio que mental, né? Parecido com o que dizem em Naruto, que eu não sei se tu lembra o Sasuke e o Naruto lá na luta do Vale do Fim, eles falam que quando eles forem fortes o suficiente, basta um golpe da espada que tudo vai ficar em câmera lenta e as duas pessoas vão ter meio que um entendimento mútuo. Quando duas pessoas de um grande nível têm uma força parecida, eles conseguem se entender pela batalha. E poderiam meio que trocar pensamentos e tal, assim. É meio que um negocinho meio de mentalidade, do jeito que eles trocarem pensamentos com golpes, sabe? Uma coisa mais mística de quando os dois estão num auge, assim, sabe? E meio que nesse estilo foi o que fizeram com o Jujutsu. Caralho, deu um barulho aqui na minha porta. Achei que tinha alguém entrando. Tá chovendo pra caralho aqui. Enfim, gostei muito, muito da música. Gostei muito do edit, tá? Que é a solidão do mais forte. Dá até pra trazer outras coisas falando sobre isso, principalmente se for de uma versão do Sukuna, né? Contando um pouco mais a história. Eu gostei bastante e vou tentar trazer mais algumas coisas de Jujutsu, talvez Bleach, que é o pai de Jujutsu, né? Para quem não sabe, tudo no Gojo mais ou menos foi inspirado no Aizen, né? Que pra mim é o GOAT dos animes, tá? Tá no top 5 fácil de melhores personagens, de pelo menos dos Battle Shonen, né? E é isso, cara. Se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal e aproveita e comenta algum vídeo novo aí pra gente reagir, que você vai estar me dando uma força aí, tá? Fechou? Valeu, até a próxima. Fui.